se assentar. E pode glorificar. Olhos da sua vida foi apóstolo Paulo. Porque apóstolo Paulo, irmãos, era o contrário de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pregava uma palavra dura, uma palavra de santidade. Mas Jesus Cristo, desde o seu nascimento, desde a sua gestação, ele era a referência do que ele pregava. É o único pregador da história que verdadeiramente vivia a sua pregação. O ministério de Jesus, ele foi 100%, porque ele vivia o que ele pregava, e ele pregava o que ele vivia. Jesus Cristo sempre foi a referência dos milagres, da cura, da libertação, da santidade, de que ele pregava, ele viveu em sua vida e colocou em prática diante dos incrédulos e do mundo inteiro. Mas apóstolo Paulo, ele foi o contrário, porque a referência de apóstolo Paulo, antes sendo Saulo, era das piores que existiu sobre aquela região. Ele era um perseguidor, uma pessoa que se levantou entre os soldados de Roma contra os cristãos, aqueles que serviam o ministério de Jesus, para acabar, para matar, porque a sede dele era destruir o cristianismo da terra, era acabar com o cristão, era destruir tudo que existia da parte de Jesus, usando a sua força, a sua vida e a sua inteligência. Mas ele teve um encontro com Jesus, e quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi um dos pregadores mais caluniados que existiu. Porque aonde ele ia, quem sabe você pensa assim: amém, Pedro foi batizado, amém, e quando, amém, digo melhor, amém, Saulo foi batizado, e quando ele foi batizado, ele já começou a pregar e converter multidões. Nada disso. Ele se converteu, ele se batizou e pregou por muitos anos sem credibilidade no seu ministério. As pessoas viam ele e diziam: não era você o perseguidor, não era você que mandava nós sair fora disso, não era você que matava os cristãos, não era você que falava que o cristianismo não presta, não era você. Agora você está aí em cima do altar pregando uma palavra, dizendo que é o oposto. Glória a Deus. Irmãos, eu entendo que na nossa dificuldade, na nossa prova, na nossa luta, é o momento em que Deus está mais perto de nós. E no momento que você menos espera, é o momento em que Deus está te usando. Porque olha, irmãos, para apóstolo Paulo, ele de repente chora e começa a dizer: ei, o que eu quero fazer, isso eu não faço, e o que eu não quero, acontece comigo todos os dias. Agora eu te faço uma pergunta: o que acontecia com o apóstolo Paulo? O que estava acontecendo com ele? Às vezes você abre um parênteses essa noite e pergunta: eu não tenho coragem de fazer nada para Deus. Sabe por quê? Porque tudo que eu não quero acontece comigo. Mas Deus olha para ele e disse: a minha graça te basta. Aí você pergunta: o que é graça? O que significa graça, missionário? É o coração cheio de temor, é o coração cheio de vigor, irmãos. Porque a maior tristeza do ser humano é quando ele faz tudo errado e não consegue ter um temor, não consegue ser cobrado por Deus, não consegue se arrepender, não consegue se consertar. Irmãos, a maior tristeza do ser humano é quando ele está indo para o buraco e não existe nenhuma manifestação de misericórdia da parte de Deus contra ele. Às vezes você que peca, você que cai, você que vacila por algum momento ou outro, mas Deus pega a sua orelha e torce. Aí você chora, você clama, você derrama as lágrimas e começa a dizer: meu Deus, me perdoa, tem misericórdia, me aceita de novo, me levanta.
Irmãos, a maior tristeza do ser humano é quando alguém que tem que sair do seu endereço e ir até a casa dele e dizer: acorda, abre teus olhos, se converte, se arrepende. Irmãos, isso para mim é uma tristeza, mas uma maravilha é quando a pessoa sente do próprio Deus, do próprio Espírito Santo dizendo: se converte, deixa do pecado, deixa dessa imundícia, sai desse pecado, porque isso vai te levar para o inferno. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para o seu povo. Não chegou nem no coração do homem. O que é isso? O que é isso, irmãos? É algo revelado. Deus está dizendo, amém, que os mistérios de Deus não é visto com nossos olhos naturais, não é visto, irmãos, amém, com o nosso pensamento, não é visto com o nosso coração, mas é revelado. É como se Deus dissesse: só tendo intimidade comigo, só querendo verdadeiramente o meu espírito, amém, mas tem um porém. Tudo isso é para aqueles que o amam. Quantas pessoas, irmãos, naquele último dia, quantas pessoas vão ficar chorando, vão ficar se lamentando, vão dizer: por quê? Quantas pessoas, irmãos, naquele último dia vão olhar para o céu e dizer: Senhor, por quê? Talvez você pense assim: ei, eu nasci paralítico, amém, que azar que eu tive na minha vida. Ei, eu tenho um vírus, amém, do HIV, olha o azar que eu tenho na minha vida. Eu estou com câncer, olha o azar que eu tenho na minha vida. A minha mãe morreu, meu filho morreu, a minha esposa, meu esposo morreu. Mas não existe azar maior na vida do ser humano. É aquele que o próprio Deus disse: eu não te amo, eu não te conheço, afasta de mim, maldito. Você ouvir isso do seu inimigo aqui na terra pode até doer, mas depois sara. Mas você ouvir isso de Deus, ele levará o homem para a eternidade. Glória a Deus. Ele vai ficar no lago de fogo pensando nessas palavras, dizendo: eu achei que tinha salvação da minha alma, eu achei que eu ia morar nas mansões celestiais, eu achei que eu ia morar com Deus, mas olha o que aconteceu comigo. Amém. Aí ele olha para o céu e pergunta: por quê? Ei, irmãos, a única coisa que te leva ao céu é você amar a Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu pensamento. É você usar, irmãos, a Bíblia diz que o reino dos céus, ele é tomado à força. Isso quer dizer, irmãos, que você não precisa sentir vontade de aceitar Jesus, você não precisa ter vontade de dizimar, você não precisa ter vontade de vir para a igreja, você não precisa ter vontade de ser crente, você não precisa ter vontade de morar no céu, você precisa colocar força, porque se você não fizer isso, infelizmente a tua alma vai queimar no fogo do inferno. Esse dia alguém olhou para mim e disse assim: eu não vou mais para a igreja nenhuma, não tem mais igreja para mim, eu não vou mais para a igreja nenhuma. Eu disse: por quê? Por causa disso, por causa daquilo, porque eu não confio mais em pastor. Eu falei: pois é, você podia nunca ter confiado, porque a Bíblia manda. Aí ele falou assim: pois é. Eu disse assim: pois é. Aí você olha para a minha vida e vê a minha vida como é que é. Agora você é certinho, não é? Você é santo, não é? Por que você não se converte, não vira pastor e que levanta uma igreja e ganha almas para o reino dos céus? Já que você pensa tão justo, já que você pensa tão justo. Aí eu disse para ele: você lembra quando você estava nas drogas? Você lembra quando você foi preso na cadeia? Você lembra? Sabe quem que te recuperou? Foi a igreja. Glória a Deus. Ele abriu os olhos e disse assim: ele
Ele sabe o que eu já passei. E eu falei assim: não abra sua boca para falar o que você está falando, mas lembra do que Deus, o que as igrejas fez por você e o que Deus fez na sua vida. Não abra sua boca, porque a sua boca está te levando para o inferno. Aleluia. Ele passou um zip na boca e concordou com tudo que eu estava falando, não revidou, não falou mais nada. Irmão, você percebeu que as pessoas que mais julgam a igreja é as pessoas que mais foi abençoado, que mais foi curado, que mais foi levantado, que mais foi ajudado na igreja. Irmãos, às vezes um homem que a gente vê em cima do altar, bonito de paletó, amém, de gravata, quem sabe ele está fazendo uma força tremenda para manter naquela posição, porque ele é fraco, porque ele é falho, porque a mente dele não ajuda, o coração dele não ajuda, mas todos os dias ele dobra o joelho, levanta a mão para o céu e fala: Deus me perdoa. Enquanto você estiver buscando misericórdia, enquanto você estiver buscando arrependimento, a chance de você morar com Jesus é grande, muito maior do que aquela pessoa que está no meio da plateia te acusando. Irmãos, se você pudesse viajar nas mansões celestiais e olhar para a terra e ver o ser humano da forma que Deus vê, irmãos, você chorava a todo momento, você não parava de chorar. Sabe por quê? Porque tem muita gente enganada, tem muita gente que pensa que é crente, que pensa que é pastor, que pensa que é homem, que é mulher de Deus, que pensa, irmãos, que é arrependido, que pensa que é salvo, mas infelizmente, irmãos, aqui a Bíblia está dizendo que Deus tem preparado tudo isso para aqueles que Ele o ama. E eu aprendi que a Bíblia diz assim: eu amo os que me amam. Você entendeu o que é isso, irmãos? Eu amo os que me amam. Aí eu te faço uma pergunta: você ama verdadeiramente Deus? Quem que você ama? Esse dia alguém olhou para mim e disse assim: se Deus vê que eu mereço, tudo bem. Agora se não vê, eu vou para o inferno. Deus é que sabe. Não é assim, irmãos. Você precisa amar a Deus acima de tudo. Você precisa entender que Deus é o número 1 da sua vida. Mesmo caído, mesmo faltando um pedaço, mesmo caluniado, mesmo doendo, e você deve insistir, porque o reino dos céus, ele é tomado com força. Glória a Deus. E tem gente, irmãos, que não ama Deus de forma nenhuma. Esses dias, irmãos, o Espírito Santo falava comigo e dizia assim: muitos não me amam, muitos estão orando para que esse país seja um país evangélico, seja um país que seja 90 ou 80% de cristãos, achando que isso é bom, irmãos. O fato de ser cristão ou dizer que é cristão, isso não muda nada. O que faz a diferença é nós amar a Deus de verdade, é nós insistir com Deus, é nós olhar para o céu e dizer: Deus, acima de tudo, amém, eu não saio, não desisto e não paro. Glória a Deus, aleluia. Porque se tem uma coisa que entristece a Deus, irmãos, é quando o homem fala assim para o diabo: não quero mais, não vou mais. Do jeito que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende, quando ele aceita Jesus, quando ele dobra o joelho aqui, quando ele levanta a mão para o céu fazendo uma promessa de ser fiel até a morte, há uma festa no céu. Também há uma festa no inferno quando um crente desavisado olha para o céu e diz: eu desisto, eu não quero mais, eu não aguento mais, eu parei por aqui. Irmãos, não faça isso. Não façam isso. Porque naquele último dia, um dia eu vi alguém, presta atenção, eu vi uma mulher que estava tentando se matar em um viaduto,
Viaduto, irmãos, aquelas passarelas que passam por cima do asfalto assim, ó. E aquela mulher tentava se matar. E chorando ali, o pessoal tentava segurar ela, descuidado, ela vinha correndo. Chegou uma hora que ela pegou a corda, amarrou no pescoço, amarrou no engate que tinha ali naquele viaduto e pulou. Porque ela falava com todas as palavras que a vida para ela não prestava mais, que para ela não tinha solução mais, e que não tinha nada no mundo que fazia ela se arrepender de se matar. Aí, irmãos, ela se matou. Ficou uma cena horrível. Quem passava embaixo do viaduto via aquela corda esticada e aquela mulher pendurada. E aí, irmãos, quando foi de noite na igreja, um demônio manifestou e aquele pastor perguntou para aquele demônio: e aquela mulher que se matou lá no viaduto? Aí o demônio deu uma gargalhada, mas riu bastante, irmãos. Ele riu demais e disse assim: ela disse que não queria se arrepender, mas na hora que ela perdeu o fôlego, que ela acordou e que nós levou ela para o inferno, ela pedia perdão, ela pedia uma oportunidade, e se Deus desse oportunidade para ela, ela nunca mais ia fazer aquilo. Glória a Deus. Como é que muda de opinião, irmãos? Porque o inferno é o oposto do que nós acabamos de ver. Do mesmo jeito que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e não chegou ao coração do homem, o inferno é semelhante, mas o oposto. Você não pode imaginar, mas é bom que você imagine que assim, você todo dia está se cuidando, se freando, se controlando, se vigiando, pensando: Deus, eu preciso, eu necessito de manter na tua presença, porque senão o que me espera do outro lado é muito triste. E tem gente, irmãos, que tem tudo na mão, tem tudo na sua vida, e diz que não quer, diz que não vai. Aí eu quero dizer algo forte para a sua vida nessa noite. O que será daquela pessoa? O que será daquela que diz cristão, que diz que não quer? Sabe qual é a palavra que ele vai dizer diante do juízo de Deus? Deus, eu poderia dizer outra palavra, mas o Senhor sabe que eu disse que não queria. E o Senhor não mente. Não tem nenhuma chance, não tem nenhuma vergonha para mim, não tem. Então, irmãos, que essa palavra vá ao seu encontro esta noite, e que você possa aprender que o mais importante da sua vida, é você insistir com todas as forças, é você querer o reino dos céus acima de tudo, porque senão já era para você, ou já era para qualquer um que pensa dessa forma. Feche os teus olhos.